Vamos aqui ao os nossos slides aqui para a gente conversar um pouquinho. Como prevenir a apneia do sono? Vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui essa imagem, quem está no Instagram não está vendo, né? Mas quem está no YouTube, quem está no Facebook ou quem está no Twitter está vendo a imagem. Vocês estão vendo uma pessoa deitada dorsalmente, tá? Com a boca aberta. A gente sabe que a apneia do sono tem uma relação com o ronco, né? A pessoa ronca muito. E ela tem uma fraqueza da musculatura, principalmente da língua, que com a entrada e saída do ar, ela começa a vibrar. Tá? E lá no final, né, no palato mole, também há uma vibração. Com essa vibração é a produção do ronco. Então, quando a pessoa usa o CPAP, que é uma pressão positiva de ar, ela interrompe, na verdade, esse aspecto de ronco. Então, essa entrada de ar, que vai ser facilitada com o uso do aparelho chamado CPAP, tá? Ele vai ajudar a pessoa a ter uma noite mais tranquila, porque isso é um tipo de remédio. Tem alguma falência aí nesse meio aí que a pessoa acabou ocasionando a ela, tá? Da apneia do sono. E isso não é incomum, gente. A apneia do sono não é algo incomum, é muito comum. É muitíssimo comum. Tem muita gente usando. Eu não vou dar nomes aqui, mas um dos meus alunos hoje é um dos caras que mais conhece dessa área. Inclusive, ele era o fisioterapeuta do Dr. Roberto Marinho, que era o dono da Rede Globo. E o Dr. Roberto Marinho tinha, em cada casa do Brasil, outros locais do Brasil, ele tinha o CPAP. Ele usava o CPAP. Ele tinha a apneia do sono. Ele tinha, porque já é falecido, né? Então, é um tratamento no qual deve-se fazer os exames, a sonoterapia e outros exames são feitos, para que você seja colocado na utilização do aparelho. Esses aparelhos, eles podem ser comprados ou podem ser alugados, tá? E existem, na verdade, dosagens que são feitas para cada tipo de problema. Então, isso é tratamento relativamente a longo prazo, e como a Marisete falou aqui muito, muito categoricamente, há casos que a pessoa vai usar isso pro resto da vida. Não tem jeito. A pessoa não consegue sair desse tratamento, desse remédio, entre aspas. A apneia do sono é uma condição que afeta de maneira como você respira à noite. Embora seja uma condição comum, tem consequências potencialmente graves, pois causa padrões respiratórios irregulares. São as paradas que a pessoa tem. A gente sabe aqui, já falado algumas vezes, que o nosso corpo, em 75% da utilização do oxigênio, quem faz uso é o cérebro. Como a água também. 75% da respiração, né, da troca gasosa que o sangue leva através do nosso corpo, quem utiliza em 75% disso é o nosso cérebro. Então, se falta oxigênio ao cérebro, tá? Se isso for muito prolongado ou isso for repetitivo, a pessoa vem a óbito. Vai dormir e não levanta mais. Além da polissonoterapia convencional, temos hoje o Biologix. É um outro exame que é feito, é verdade. A Marisete, gente, ela é responsável, é a dona, né, da Clínica Pilon. Ela é fisioterapeuta, colega aqui do canal, inclusive, é uma pessoa bastante categorizada no que ela está falando, e ela está dando aqui algumas dicas aqui para a gente também, e eu agradeço a ela porque ela está aqui junto com a gente, tá bom? Então, essas alterações respiratórias podem levar a pessoa ao óbito, gente. A parada respiratória. Tá? A gente sabe que quando o cérebro para, o coração vai parar, os pulmões vão parar, vai parar tudo. Então, essa entrada e saída de ar, ela é extremamente importante para quem tem esse problema. Não tenho medo, não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Apenas a pessoa tem que se adaptar àquela utilização desse aparelho. Tá?
É improvável que alguém que sofra de apneia do sono saiba que tem a condição. E ela só é geralmente reconhecida quando um parceiro é perturbado por ela. Foi isso que eu falei, aquele caso de um amigo que a esposa dele falou que casou com o CPAP também. Tá? Dona Maria está fazendo aqui no chat. Doutor Nelson, crianças também podem ter apneia? Só conheço adulto? Não, pode. E eu até digo o seguinte, quanto mais cedo for feito isso, melhor. Tá? Melhor. A respiração pode parar por períodos entre 10, 20 segundos ou mais, né? Há casos relatados, principalmente na ciência, de casos de, às vezes, 1 minuto ou mais, tá? E por literalmente centenas de vezes ao longo de uma noite média de sono. E devido à quebra do padrão natural do sono. É provável que um sofredor se sinta letárgico, cansado no dia seguinte, tenha reflexos mais lentos, baixa concentração, esteja em maior risco de acidente. Sim, a pessoa que dirige muitas horas, tudo mais, às vezes ela pode ter sonolência lá no volante e vir a bater. Vocês acham que pessoas que trabalham, motoristas de caminhão, possam não vir a ter isso? E o problema deles é que eles tomam remédios para se manter acordados durante horas. Mas chega uma hora que o organismo começa a pedir que você descanse. E às vezes dirigindo ele nem percebe isso e vem a bater com... E o problema é se ele causa com ele. Às vezes ele causa com ele mais alguém que não tem nada com isso. Esse é o maior problema. Tá? É dito dentro das pesquisas científicas mostrando que mais de 3 dias de uma pessoa sem ter o período de descanso, aí você vem com a seguinte pergunta. E as pessoas que fazem plantão? Mas a pessoa que faz plantão, ela tem, às vezes, 2 horinhas para descansar. Pô, a gente está falando aqui que a pessoa tem que ter, no mínimo, 7 horas. Ele não tem descanso, ele tem lá um cochilo. É dito pela ciência que, para que você tenha uma noite de descanso, você tem que ter, em média, 7 a 9 horas de sono. Se você não tem 7 a 9 horas de sono, você pode estar sujeito a um ataque cardíaco futuro. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência médica. São as pesquisas. Tudo que a gente fala aqui, pessoal, sempre quem não conhece o canal, tudo aqui é baseado em artigos científicos. Tudo que a gente fala aqui, que bate conversa com vocês, é baseado em artigos científicos. Não tem chute. Lógico, experiência também, leituras, aulas, né? Professor tem que estar sempre lendo. Então, tudo isso aqui tem dados científicos falando sobre isso. Então, se não for tratado esse problema, a apneia do sono também pode levar a problemas de saúde mais graves, como diabetes, pressão alta, doenças cardíacas e até AVC. Na diabetes, o que acontece? A pessoa dorme mal, o que ela faz? Ela vai assaltar a geladeira, vai comer mais, não vai ter os hormônios trabalhando adequadamente na parte noturna, porque a gente sabe por pesquisas que qual é o horário que os hormônios estão mais em ação? É à noite, quando você está descansando. Aí você entende por que o bebê dorme muito, por que a criança dorme muito, porque ela precisa da produção desses hormônios para desenvolver o seu corpinho. Então, tudo isso, gente, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar, a gente tem que estudar sobre esses assuntos. A maior causa de morte no mundo são os ataques cardíacos. Segundo, são os problemas com câncer. Terceiro, o diabetes. Quarto, os AVCs. Às vezes os AVCs hemorrágicos, tá? Então vocês vejam que os 4 problemas relatados aqui são relacionados também à apneia do sono.
seu Robert está dizendo aqui para gente. Eu era muito estressado, tinha dores de cabeça fortes antes de descobrir que tinha apneia. Ah, então o senhor faz uso do CPAP, seu Robert? Dosar o cortisol é muito importante. Sim, cortisol é o hormônio do estresse. Se você está com hormônio, se está com cortisol elevado, inclusive, é dito hoje em pesquisas que o cortisol é um dos motivadores da fibromialgia. Se você é uma pessoa estressada, seria bom você fazer uma dosagem sanguínea para saber o nível de cortisol do seu sangue. Ele é necessário? Claro, todos os hormônios são necessários. O problema é quando eles estão ou alto demais ou baixo demais. É bem legal isso. Gente, só lembrando uma coisa aqui. A área da saúde não é como a matemática. Às vezes, 3, 4, 5 casos, porque dentro do canal aqui a gente responde a tudo que vocês perguntam. Tudo. Fora do horário, né, que nós fazemos aqui das lives, dos vídeos. Todo dia tem perguntas. Marisete está bem categórica nisso, porque um curso eu fiz lá na clínica dela e um dos colegas que estavam participando com a gente, na hora ele me deu aquele toque do Ora Pro Nobis, que é uma planta sensacional. E às vezes a pessoa entra em contato comigo, Nelson, o Ora Pro Nobis, eu estou comendo todo dia. Eu falei, olha só, as pesquisas dizem que o Ora Pro Nobis é como um remédio, como um chá é um remédio, como uma alimentação também é um remédio, tá? Você deve comer com moderação. Ah, mas eu como todo dia, no café da manhã eu faço um omelete, coloco 3 folhas, no almoço eu mastigo como se fosse um alface. Eu falei, peraí, como todo remédio, ele tem períodos de latência. Por não ser matemática, tem um conhecimento clínico tão extenso para avaliar cada caso. É isso. Por isso que a gente fala de tantos assuntos aqui. Para vocês acordarem um pouquinho daquilo que nos circunda, o que é a máquina humana. A máquina humana é uma coisa espetacular. Existem 30 trilhões de células. Eu brinco sempre. Às vezes a pessoa não se dá bem com o vizinho, mas o seu corpo tem que estar equilibrado. Aqueles outros 30 trilhões de células que são seu vizinho, às vezes você não se dá bem. Mas às vezes o seu corpo equilibrado está muito bem com esses 30 trilhões de células, que são, na verdade, pequenos vizinhos nossos, que tem que entrar e andar harmonicamente. E quando a pessoa me falou do Ora Pro Nobis, voltando ao assunto do Ora Pro Nobis, eu falei para ela, vem cá, dosa um pouquinho isso, é igual o chá. Eu falo para as pessoas, olha, você gosta do chá tal, para você, para o tratamento tal, né? Você tem problema de insônia, você está usando a camomila, por exemplo, varia um pouquinho. Na outra semana toma um de folha do morango, na outra semana você toma o de lavanda, na outra semana você volta novamente à camomila. Faça essa variação, porque senão o seu corpo entra em estabilização. E tem pior, Marisete, o seguinte. Eu pego uma xícara de chá para ficar mais forte, eu pego 3 sachês e coloco dentro. Eu falei, gente, olha só, o chá também pode ter superdosagem, pode ser tóxico. As ervas têm dosagem também, para cada tipo de erva tem uma dosagem. Mas como é que eu faço a dosagem? Você deveria ter em casa uma balança de alta precisão. Ou compre o sachê. Ou compre um suplemento que já vem com a dosagem correta. Mas você precisa de um profissional para dizer para você que é assim que você tem que fazer. É assim que você tem que tomar. É assim que é prescrito para você. É importante isso, gente. Aqui a gente está aqui não só para falar de assuntos, a mostrar para vocês que a área da saúde
como muito bem dito aqui pela Marisete, não é matemática. Às vezes, 2 mais 2 na área de saúde é 50. São 50. 2 mais 2 pode ser 0. O que funciona para um, às vezes não funciona para o outro. O que é muito bom para uma pessoa, às vezes é ruim para o outro. Então, tudo isso que a gente fala aqui, gente, é para ser... são informações que nós passamos aqui para vocês, como profissionais experientes, tá? Para que vocês entendam que existem coisas que são possíveis de serem tratadas. Basta que você corra na hora certa, porque tem horas que não dá mais. Mas sempre há uma forma de se tratar. Cerca de 20% da população do Brasil sofre de algum tipo de distúrbio do sono. Gente, 20% da população, aí mais ou menos por volta de 40 milhões de pessoas, um pouquinho mais. Vocês imaginaram? 40 milhões de pessoas é mais ou menos a população de São Paulo. Você imagina? São Paulo, quase todo São Paulo tem problema de apneia do sono, ou distúrbio do sono. É muita gente. O senhor Robson está perguntando se a fisioterapia ajuda a recuperar da apneia. Recuperar? Tratar. Sabe por que a gente fala, às vezes, recuperar ou tratar? Porque a gente fala para o paciente, olha, você tem que fazer a utilização do aparelho diariamente. Aí ele viaja e esquece o aparelho em casa. Ou ele está trabalhando para outro estado e esquece o aparelho em casa. Não tem mágica. Obrigado, Marisete. Beijo no coração, obrigado por estar conosco, tá? Obrigadão mesmo. Esse bate-papo aqui, a gente fica às vezes 1 hora, 1h30 conversando. Obrigado pela presença. Então a pessoa tem que... É igual um remedinho. Isso é um remédio. A apneia, o tratamento da apneia é um remédio que é dosado gradativamente. Então, cerca de 20% da população tem distúrbio do sono, que vai desde ronco, insônia, síndrome das pernas inquietas, à apneia do sono. É algo além do aparelho? Não. Existem exercícios, sim, que são feitos junto com o aparelho. Tá? Não é só o aparelho, é junto com o aparelho. O aparelho serve para você dormir melhor. Mas os exercícios são para o dia a dia. Porque, além da avaliação que é feita da sonoterapia, tá? Da polissonografia, são feitos exercícios também. Aí é o acompanhamento a longo prazo. Eu não tenho como dizer para você que longo prazo é esse. Depende de vários fatores. Como eu digo, a área de saúde não é matemática. Ela varia de pessoa para pessoa. O tratamento está disponível, o que pode ajudar a controlar os sintomas desse distúrbio do sono e garantir que os portadores recuperem uma boa noite de sono. Aí, ó. Há também certas mudanças no estilo de vida e técnicas de respiração que podem ajudar a reduzir o risco de sofrer dessas condições. E, em alguns casos, curarão completamente. Foi a sua pergunta. Tá? Em alguns casos, a cura completa. Em alguns casos. Depende de seguir todas as orientações que são colocadas para o paciente. Eu digo sempre, gente, a área da saúde não é mágica. Não tem mágica. Tem cooperação. Se você fala para a pessoa, olha, você tem que comer 1 quilo de arroz por semana. Estou brincando aqui, lógico. Tem que comer 1 quilo de arroz por semana. Tem que caminhar todo dia 15 minutos. Tem que caminhar todo dia 15 minutos. É um remédio. E se você não segue as orientações, desculpe, está perdendo seu tempo. Deixa eu pegar aqui minha nova caneca que eu ganhei ontem, ó, de presente da minha aluna.
né? Que ontem estavam apresentando o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso aqui, mandou fazer para mim essa caneca com uma luz para fisioterapia. Eu agradeço o presente, estou até usando aqui, mostrando para vocês. Vou tomar um pouquinho de água. Então, algumas coisas que você deverá fazer para melhorar o tratamento. Pare de fumar. O tabagismo aumenta a retenção de líquidos na garganta e nas vias aéreas superiores, o que é um fator contribuinte para a apneia do sono. Pare de fumar e reduz suas chances de sofrer. Entendi, obrigado. Mas é o que o médico que indica a fisioterapia, né? Sim, primeiro o médico faz a avaliação, tá? Depois ele indica. Vou procurar saber junto com o meu médico a indicação. É isso aí. Evite álcool, pílulas para dormir e sedativos. Mesma coisa, o sedativo, as pílulas para dormir, vai chegar uma hora que não vai surtir mais efeito. Você assumiria que todas essas coisas ajudariam a ter uma boa noite de sono, mas você estaria errado. Eles realmente ajudam a relaxar os músculos da garganta, o que, por sua vez, afeta a maneira como você vai respirar. Todo mundo acha que tomando remédio para dormir vai resolver. Por isso que eu falei, ó, o chá ele tem que ser variado. Não adianta ficar tomando chá a vida toda. Você tem que variar. É igual um remédio que é usado de uso contínuo. Vai chegar uma hora que a dosagem vai ter que aumentar. Evite cafeína e refeições pesadas. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui no canal. Café depois das 16 horas, nem pensar. Janta não é feito para o nosso dia a dia. Oi, Monique, bom dia. Refeições pesadas não são feitas para o ser humano. O nosso organismo não é suporte para comer coisa pesada à noite. À noite, alimentação leve. À noite, alimentação leve. É um suco, é um chá, é um mate geladinho, é uma torrada, é um biscoito. São coisas leves. Porque quando você come coisas pesadas, tem gente que tem a mania de chegar em casa à noite e comer aquele pratão de macarrão. Carboidrato puro. Sabe o que vai acontecer? Além de você dormir mal, você vai engordar. Carboidrato não é feito para ser consumido à noite. Não estamos dizendo para desistir totalmente disso. Apenas evite ter um ou qualquer um dentro de 2 horas que você vai para a cama. Tem gente que chega em casa 10 horas, toma um banho, tá lá, senta na mesa 11 horas da noite com aquele prato. Sabe aquele prato Trás dos Montes? Aquele prato que tem um monte, que você só consegue ver a pessoa do outro lado quando ele vai esvaziando o prato. Tem gente assim. E diz às vezes que ele está sentindo mal porque comeu azeitona. Azeitona é o problema. Hora de dormir regular. Aderindo a uma rotina de dormir, seu corpo se acostuma a saber quando é hora de relaxar e naturalmente começar a dormir. Gente, eu canso de falar isso aqui na live para vocês. A máquina humana é um aparelho e esse aparelho precisa de horário. Horário para comer, horário para dormir, horário para se exercitar, horário do trabalho, horário de descanso. Tem que ter horário. Se o corpo é totalmente desregrado, você acha que essa saúde vai ser boa? Você acha que você vai ter uma vida boa porque você está somando erros durante a sua vida? Será que lá na sua velhice você vai ter boa saúde? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, se você é uma pessoa que não leva regras isso dentro da sua vida, você vai ter uma saúde ruim. E a apneia do sono, que é o assunto que nós estamos abordando aqui, é o seu prejuízo futuro. Um dos prejuízos futuros. Dona Elza está falando aqui, eu moro sozinha, sei que ronco porque tenho adenoides. Como posso saber se tenho apneia?
Isso depende, dona Elza. Só tem que fazer um exame chamado polissonografia, que é um dos exames que são feitos para saber se tem. E é um exame que é feito noturno, tá? Que a pessoa vai ser ligada os aparelhos a ela, vai ser filmada durante toda a noite e ela vai ter ali os gráficos que vão ser analisados para saber se você tem apneia do sono. E eu digo, nós falamos agora há pouco, que 20% dos brasileiros têm esse problema. E às vezes nem sabe que existe esse tipo de tratamento noturno. Isso tem o resultado não só melhorando a qualidade do seu sono, mas também o comprimento do sono, que foi comprovado em episódio de apneia, que diminui quanto mais o sono que você dorme. É comprovado, repetindo, que pessoas que não dormem entre 7 e 9 horas adequadamente, a probabilidade de ter um ataque cardíaco aumenta em torno de 85%. Então, se você não quer morrer cedo, quem provocou tudo isso foi você mesmo. Se você não quer ter problemas, tá, de um ataque cardíaco e dorme muito mal, porque dormir bem é de 7 a 9 horas, você está jogando sua vida fora. Você está sendo uma pessoa desregrada. Tem gente que paga para ver. A gente fala e as pessoas não acreditam. Essa é a imagem do aparelho que é utilizado, uma das máscaras que são utilizadas, do lado da paciente aqui dessa imagem, está lá o aparelho, tá, o CPAP. Ele é ligado por um tubo, tá? Que é ligado ao aparelho e ele promove uma pressão positiva de ar para dentro das narinas. Tem alguns que ocupam uma área maior, mas esse é mais, vamos dizer assim, mais melhor absorvido e a pessoa começa a ter uma vida mais saudável, porque ela começa a ter as 7, 9 horas de sono dela. Esse aparelho fica ligado a noite toda, gente. É feita uma dosagem após o exame, a polissonografia, tá? É o BioGflex, que é utilizado, e ele vai usar isso por um período. É igual um remédio. Vai ter uma hora que a pessoa vai retirar. Então, o CPAP, ele é hoje uma medida para quem tem problema de apneia do sono. Se você não quer morrer cedo, porque às vezes a apneia leva ao aumento do tempo que a pessoa fica sem respirar. A apneia do sono, que na verdade é o bloqueio da respiração. Durma de lado. Você viu que a própria paciente está dormindo de lado. Se você dorme de costas, sua língua e tecidos moles naturalmente caem, fazendo com que suas vias aéreas fiquem obstruídas, o que leva à apneia do sono. É a fraqueza, inclusive, das estruturas. Tente mudar para o seu lado e você deve ter uma grande melhoria. Dormir não é para dormir de barriga para cima nem de barriga para baixo, é de lado. Isso pode ocasionar a apneia do sono. Eleve a cabeça, está relacionado ao travesseiro, mas também não é para botar 2, 3 travesseiros, isso vai causar problema na sua cervical. Este também é um truque útil para que você estiver resfriado ou seu nariz estiver bloqueado. Levante a cabeça da cama colocando alguns livros. Não é o travesseiro. Você pode, na verdade, colocar... Eu já orientei casos de colocar tijolos nos pés da cama para levar um pouquinho onde você deita. Ou tem camas que são móveis. Você levar um pouquinho o local onde está a sua cabeça. Não é colocar um monte de travesseiro. É posicionar todo o seu corpo em elevação. Passagens nasais abertas. Há muitos sprays nasais, tiras de respiração, que são colocadas aqui em cima, vocês conhecem, você vê muito isso no esporte, né? Alguns atletas usando. Dilatadores nasais ou até mesmo algo chamado de pote disponível de qualquer um dos químicos locais. Tudo isso ajuda a abrir a passagem nasal quando você está dormindo e evita a respiração incomum. Você estará em maior risco de sofrer apneia do sono se estiver com sobrepeso. Homens têm muito mais propensão à apneia do sono. Problemas sanguíneos, acima de 65 anos, ou se você é fumante.
Pesquisas comprovadas defendem a técnica da respiração 4-7-8, juntamente com a prática de meditação, yoga e atenção plena para ajudar no sono. O que é a prática 4-7-8? É a inspiração contando até 4, é a inspiração contando até 4, a técnica 4-7-8 para a apneia do sono, que muita gente que tem problema de ansiedade tem e vira a ter. Então, conta até 4 inspirando. Segura, conta até 7. E solta o ar contando até 8. É isso. Então, inspira contando até 4, segura contando até 7, solta o ar contando até 8. A contagem é mental, tá? O exercício de respiração 4-7-8 é totalmente simples, não leva a quase nenhum tempo, não requer equipamento, pode ser feito em qualquer lugar. Sentado de costas retas, respire um pouco e exale completamente pela boca, fazendo o som wash. Inspire pelo nariz com a boca fechada e conte até 4 na cabeça. Segure a respiração por 7 segundos e depois repita o passo contando até 8. Então, vou repetir. Inspiração contando até 4 com a boca fechada. Segura contando até 7 e solta o ar contando até 8. Este processo conta com uma respiração, então, agora você precisa repetir esse processo mais 3 vezes até chegar a um total de 4 respirações. Isso você pode fazer como tratamento, pode fazer se você está com dificuldade de dormir, pode fazer para você relaxar, porque ele é um tipo de meditação, tá? Em qualquer lugar, você pode fazer dentro do ônibus, no metrô, no seu trabalho, dentro da sala de aula, onde você quiser. Tá aí um outro tipo de máscara da apneia do sono. Esse já é preso atrás da cabeça, o outro fazia um X praticamente, e o outro sobre a sua cabeça. Também usando aqui a traqueia, que é esse tubo, né? A traqueia é esse tubo que emite uma pressão positiva de ar. A pessoa deitada lateralmente vai facilitar muito a respiração e evitando a apneia do sono. Você deve inalar silenciosamente pelo nariz e exalar audivelmente através de sua boca. A ponta da língua fica em posição o tempo todo. A expiração leva o dobro de tempo do que a inalação. Por isso que é 4, 7, 8. Soltar tem que ser bem suave. O tempo absoluto que você gasta em cada fase não é importante. A razão é 4, 7, 8 sendo importante. O oxigênio entra, que é tomado pelo corpo, ajuda no relaxamento, que é um elemento chave para um bom sono. Se você está se sentindo letárgico, luta para se concentrar no trabalho ou se encontra caindo no meio da tarde, então pode ser que você esteja sofrendo de forma de privação do sono. E é difícil autodiagnosticar a apneia do sono, mas há certos sinais que você pode ter cuidado. Vamos lá, vamos ver os sinais. Dores de cabeça pela manhã, falta de concentração ou problemas de memória, irritabilidade, mudanças de humor ou mudanças na sua personalidade, acordar com frequência para urinar, boca seca ou dor de garganta quando você acorda pela primeira vez. Então, esses são os sinais que você pode estar tendo e você não está reparando, que pode estar dizendo para você, olha, você tem que ser avaliado para saber se você tem apneia do sono. Aí, novamente, uma outra imagem de um outro paciente, tá? Que está fazendo uso da máscara, cobrindo totalmente a narina, que é um tipo de máscara para apneia do sono, tá? A traqueia, que é esse tubo que é ligado lá no aparelho e você utiliza isso durante toda a noite, tá? É igual um remédio.